Vamos com o Atlético, então, a vitória de hoje à noite na Arena, 2-0 sobre o desesperado, já rebaixado Cascavel. Diz que o Atlético sofreu bastante, hein? O time do Cascavel, se tivesse um pouquinho mais de competência, ia endurecer ainda mais o jogo para o time do Atlético Paranaense. O Atlético só venceu porque o Cascavel é um time muito frágil. Porque já foi, né? Que já era. Já está na segundona do Campeonato Paranaense. Porque se fosse minimamente né, competente, não estava nem com 6 pontos, estava com um pouco mais. A aposta que fez o time do Cascavel em jogadores sub-40 não deu certo também. Não, é sub-45. Aí estava impedido, hein? Mas onde você vê impedimento? Não, está impedido. O zagueirão aqui está impedido. Mas aonde você vê impedimento? Aqui, aqueles dois? O Lucas está vindo de trás. Ele veio de trás. Mas eu não estou falando do Lucas, estou falando do outro na frente do Lucas. Mas não participa da jogada, então não é impedimento. Mas como não? Tá os dois. Os dois estão na jogada. Tem um jogador, não, aqui é 1 metro da entrada da pequena área. Tem que ver essa imagem. Bom, mas seguindo, o Cascavel caiu porque quantos pontos tem o Rio Branco? Tem 12? Não, 13? 16? Não. No geral? Não, 15, passou 17. Contra 6, 17. já era, já caiu. Tem 2 a mais que o Paraná, que tem 15, né? E esse lance aí? 17, nossa senhora. Foi gol contra. Foi. A bola não entraria, né? Deu na trave, o Adailton finalizou. E o Carlos Lima fez o gol contra. E o preparador de goleiros ali. O preparador de goleiro que é o goleiro, né? O goleiro hoje foi preparador de Mas goleiro. eu vi a entrevista dele depois do jogo agora, quando estava chegando aqui. Quando ele tá? Eu não sei a idade dele. 38. Ele disse que ele foi contratado para ser o 3º goleiro do time do Cascavel. E eventualmente poderia ser preparador de goleiros. Eventualmente. Conversei com ele aqui no jogo contra o Curitiba. Ele me disse assim, ó. E ele é melhor do que o goleiro que jogou lá contra o Curitiba. Veloso. Ele tá meio gordinho, né? Mas pegou algumas bolas importantes. Pegou, os gols que ele tomou não teve culpa. Então, mas contra o Curitiba ele me disse assim, não, agora eu larguei. Já parei, já não dá mais, 38 anos, né? Tô treinando os meninos aí e tal. Por que os goleiros não jogaram? Não, o Veloso terceiro amarelo e o substituto imediato tem apenas 17 anos. Aí ficaram com medo do menino tremer. Mas aí vai jogar o preparador físico. Aí entrou o preparador de goleiro. Mas também não foi o diferencial. responsável pela derrota. O preparador de goleiro quis derrubar o goleiro, fazer o meu último jogo. Pô, mas ele tá redondinho mesmo. Não, mas tá. Mas para jogar no gol é bom gordo, né? Fecha mais o ângulo. Já visto o nosso goleiro aqui da televisão, o Paulo, né? O Paulão é um cara que fecha o gol. E bem, né? Eu que convoquei ele. Se jogar futsal, melhor ainda. E o Lucas, mal ou não? O Lucas não tá jogando o futebol esperado. Mas você acha que vai jogar ainda? Não, eu acho que eu acho que ele pode voltar a fazer gol. Eu acho que não. Não vai ser mais o mesmo Lucas, mas eu acho que ele pode ser melhor. Ele pode ser útil ao Atlético. Mais útil do que ele está sendo nesse momento. Eu acho que de repente ele pode ser mais útil que o Guerron, mais útil que o Você acha que o Cleberson pode ser útil ainda, não? Eu acho que no Atlético Paranaense, se tiver um time bem melhor tecnicamente, ele pode produzir. As parcerias não estão abaixo ainda, sinceramente, eu não estou entendendo. Se hoje ele ficou no banco, no jogo anterior nem no banco ficou. O Cleberson daí. Eu acho que a situação dele é meio complicada. É um investimento que poderia ser feito em outro jogador. Tá havendo algum problema, na verdade, né? Alguma coisa está acontecendo que a gente não sabe, porque a gente está comentando o que a gente vê no jogo. A gente não vê o treino, e tem dias que os treinos são fechados. E a gente não tem obrigação de comentar jogo. Não, treino, né? E deve ter um problema fisiológico que a gente não sabe, alguma coisa. Tem vezes jogadores que se arrastam por problema de público e ficam tempos e tempos, e a gente sem saber, né? A gente fica, o jogador tá mal, quando você vai ver, o cara tá tomando até remédio e tá adiando uma cirurgia. Agora ele tá abaixo, realmente. O Robson é o cara mesmo, não? Robson? O Robson é segundo volante, ele não é primeiro volante. Mas vamos esquecer a questão de posicionamento e vamos analisar aquilo que ele jogou no Atlético Goianiense do ano passado. Ele jogava no Atlético como segundo volante e era um dos mais importantes jogadores que tinha aquele time no ano passado. No Atlético Paranaense, depois dele ficar um bom tempo parado, nesses 3 jogos que ele atuou como titular do Atlético, por enquanto ele não conseguiu jogar. Ele está se arrastando em campo. Ele não joga mais do que jogou o Vitor até agora. Ele não joga mais que o Cleberson, que está entrando aos poucos no Atlético Paranaense. Entre outros jogadores que poderiam fazer parte desse time titular.
Quer dizer, se for esse o futebol que ele vai apresentar no Atlético, ele não é o cara, ele não vai ajudar em nada o Atlético Paranaense. Agora, se ele conseguir reeditar aquele futebol que ele jogava no Atlético Goianiense no ano passado, ele pode ser muito útil para o Atlético. Mas aí é que está, Edilson. Mas tem a questão de adaptação aos companheiros, ao estilo do jogo dos caras, porque ele estava jogando num time que estava há 3 anos montado, ele não estava lá, chegou... Mas é que ele não está conseguindo jogar o futebol dele, sim. Independentemente. Então, mas aí é que está, eu acho assim, o Atlético não pode encaixe. ficar nessa dependência. Pô, o Lucas talvez vai jogar. Não. O Kleberson, pô, se tiver um time bacana, Agora, ele joga. Não, mas Crispinha, O a análise ó, é o seguinte, eu entendo o teu pensamento, mas a análise é o seguinte, tudo bem, Enquanto isso, o tempo vai Lucas passando. não serve, mas os jogadores que você vai ter que liberar para contratar não seria o Lucas a ser liberado. Isso que nós temos. E outra, no mercado você não vai encontrar um na melhor questão que de o Lucas, ajudar, é o seguinte, tudo bem, o Lucas não está servindo, mas o Lucas não está servindo, vai servir o Neto. Então quem é que vai sair? Não, tem uma fila para sair. Esse também não. Então é o seguinte, a questão é essa. O Guerron não vai servir, mas o Guerron é útil num grupo. Então mantém o Guerron e contrata outro para ser titular do Guerron. Você não manda o Guerron embora. E vai mandar o Guerron embora ou vai ficar com reserva do Guerron no grupo? Não, manda o reserva do Guerron. O Lucas não está servindo, fica com o Lucas, traz o outro e manda o cara abaixo do Lucas. Agora o que chama atenção é que hoje na Arena, pelo que eu ouvi no pós-jogo, é que estão falando em repatriar a ala Bahia, trazer de volta o Ferreira. Não dá. Quer dizer, as contratações seriam as mesmas que a gente já conhece e estão no mesmo nível desses jogadores que não estão dando E certo. não é novidade, porque o Atlético repatria todo mundo. Ele não se reinventou no futebol Atlético. O Atlético está voltando, o Atlético fica numa roda gigante, num carrossel. Ele fica girando, girando e volta ao futebol. Tem que se reinventar, tem que trazer novos nomes, buscar novas soluções e trazer, e fazer um time... E mais uma vez o Manuel melhor, jogando deslocado, Seu Manuel. foi o primeiro a sair, o seu Manuel não conseguiu jogar. Não, agora, falando a verdade, Edilson, a gente tem que falar. Eu acho que o Geninho não aguenta até o final do ano comandando o Atlético. Pois é, mas se você quisesse mudar, Do jeito teria tá, que mudar o mais rápido possível. Não, Vai esperar até o final do ano. Não, eu estou dizendo, ele não vai cumprir o seu contrato. Pois é, se ele não serve, cara que a ele diretoria vai do funcionar. Atlético tem que saber se serve ou não serve Já, e tomar decisão. Alguma novidade para vocês, né? Esse momento ruim do Geninho? Pra mim, não. Nenhum. Ei, o Geninho era o quê? A 8ª opção? Não, Ser ele foi a contratado? última. O Geninho foi a resposta à derrota do Clássico. Se o Atlético não tivesse perdido o Atletiba, não tinha contratado o Geninho. Não teria contratado o Geninho. Essa é a minha opinião. Eu até falei isso com o Geninho. Ele entendeu o momento do Atlético, contratou ele não se sentiu desprestigiado em momento algum. Agora, é bastante complicado. Tem que achar uma solução. Tá, não é o Geninho. Tudo bem, não é o Geninho o problema. O problema é tem que trazer 10 jogadores, mas tem que trazer jogadores. Porque essa roupa é muito pouco para o Campeonato Brasileiro. Agora, como a gente é exigente também, né? Eu acho que a maior cobrança em cima do Atlético Paranaense é pela campanha que faz o seu rival. O Atlético está ganhando, tem 5 pontos a menos que o Curitiba e não cumpre uma campanha muito regular. Ele não Mas tem 5, ele tem 12 pontos. não, mas estamos olhando o retorno, porque é a disputa mais premente agora, né? Porque o Atlético tem que vencer o segundo turno para disputar o título com o Curitiba. Então, a gente olha muito mais o Atlético por conta daquilo que a gente está vendo do Curitiba. A gente viu ontem o Curitiba jogar em Irati e o Curitiba deu show. Fez 4, jogou fácil, ganhou do jeito que quis, passou pelo time do Irati. O Atlético pega o Cascavel, que é a lanterna da competição, vai cair, ou melhor, já caiu para a Série B e não consegue jogar. Faz 2-0, mas um resultado que cai do céu. Vai jogar contra o Roma na cidade de Apucarana, Ganha na bola ganha parada. na bola parada, fazendo um futebol nota 4. O resultado cai do céu. Então, essa comparação que deixa Quer dizer o que então, Edilson? Que não é o Atlético que é ruim, é o Curitiba que é muito bom? Eu acho que mais o ou Curitiba menos está isso? acima da média e o Atlético está na média do Campeonato Paranaense. Não, mas a gente está falando o restante do ano. Ele na média do Campeonato Que a Paranaense... gente já tem que projetar no brasileiro, A né? média do Campeonato Paranaense, como a gente falou no Paraná, é muito pouco, Edilson. É muito pouco. Eu vejo assim, ó, até o Bahia, olha, o Bahia tá numa draga danada, eu tô acompanhando, tô vendo, contratou o Lulinha agora, grande salvação do Bahia, o Lulinha. Pô, exatamente. Tá nesse nível. Eu fiz ontem, eu tava fazendo uma projeção, aqui ó, o Avaí, o Figueirense, o Atlético Goianiense, o Bahia, o Ceará, essas equipes estão